Ainda falando sobre expressões numéricas, a gente vai falar nesse vídeo sobre situações onde nós temos uma expressão numérica que tem exclusivamente multiplicação e divisão, essas duas operações juntas. E aí, por qual a gente começa primeiro? A gente viu em aulas passadas que a multiplicação e divisão se priorizam mais do que a adição e subtração, ou seja, a gente começa primeiro pela multiplicação e divisão e depois fazemos a adição e subtração, tá? Lembrando que nesse momento estamos falando de situações onde não tem parênteses, tá, gente? Situações mais simples. Bom, vamos à situação. Nós temos aqui uma situação inicial, uma expressão. Vejam que se eu começo pela multiplicação e depois a divisão, olha o que vai acontecer. 5 vezes 4 vai dar quanto? 20, né? 20. Aí eu vou ter 40 dividido para 20, que vai dar 2, tá? Começando pela direita, pela operação mais à direita, o que vai acontecer? Vai dar 2. Se eu começo pela operação mais à esquerda, vai ficar 40 dividido para 5, que vai dar 8. 8 vezes 4, 32. Então, olha só. Se eu começo pela operação mais à esquerda, vai dar 32. Se eu começo pela direita, vai dar 2, né? Então, vejam que são resultados diferentes, gente. É porque esse tipo de situação, de expressão numérica, ela é muito polêmica na matemática por causa disso, né? A gente fica, porque se tiver uma soma e subtração, beleza, a ordem que a gente fizer vai dar certo, mas quando nós temos multiplicação e divisão, nem sempre dá certo, né, gente? Então, por qual a gente começa primeiro? Bom, por convenção matemática, você já deve saber a resposta, que a gente começa sempre pela que está mais à esquerda. É uma convenção matemática. Mas da onde vem essa convenção? O porquê dela? É o que a gente vai discutir nesse momento, beleza? Bom, vamos a essa situação inicial. Gente, eu queria dizer antes dessa situação inicial, que o que diz qual a operação que eu começo é o contexto. Aqui nós temos uma estrutura sem contexto, é só números e operações. Mas o contexto que vai dizer para você, para mim, para todos nós, se a gente começa pela que está mais à esquerda ou a que está mais à direita. E aí no final desse vídeo a gente vai levantar uma moral. Por qual operação a gente começa primeiro? Ok, então vamos a essa situação inicial. João comprou 4 caixas com 10 bombons, cada uma. Ou seja, são 4 caixas, cada uma vai ter 10. 10, 10, 10, 10, né? São 4 caixas, né? Então 10 vai se repetir 4 vezes. 4 vezes 10. Vai tentando armar a lógica, né, aí na tua cabeça e como é que vai ficar a expressão. 4 vezes 10. E depois, olha só o que ele fez. Dividiu os bombons entre ele e seu irmão. Ou seja, dividiu por 2. Então a montagem vai ficar assim. 4 caixas, cada uma com 10. 4 vezes 10. E aí depois ele vai dividir para ele e para o irmão dele, para 2 pessoas. Veja aqui, eu te pergunto, com certeza você já deve ter feito a conta na sua cabeça por lógica. E o que a lógica te diz? Faz sentido dividir 10 por 2, começar pela divisão e depois fazer a multiplicação? Faz sentido, gente? Faz sentido ele pegar 10 bombons e dividir entre ele e o irmão dele, dividir por 2? Porque não são 10. Então tá errado a gente começar pela divisão nessa situação. Então a gente começaria por quem? Pela multiplicação. Então não faz sentido começar pela divisão, ok? Então, qual é a moral? Pelo contexto, pela situação que nos diz, nós conseguimos compreender que devemos obedecer a ordem da escrita do texto. Porque o texto, o que a ordem do texto está dizendo? Que a gente tem que primeiro tentar fazer a primeira conta, né? A primeira situação matemática, a primeira operação que ele nos apresentou no texto, para depois fazer a segunda operação que ele nos informou aqui no texto. Ou seja, começar da esquerda para a direita, que é a ordem de escrita. A que veio primeiro foi a multiplicação, não é verdade? Então começamos da esquerda e depois fazemos a operação da direita. Correto? Nessa situação. Será que isso acontece também em situação onde nós temos primeiro a divisão? Vamos ver essa situação aqui. João trabalha vendendo bombons. Para isso ele precisa comprar de um fornecedor e depois revender. Beleza. Então ele compra 40 bombons do fornecedor e dividiu em caixas, cada caixa com 10 bombons. Ou seja, ele pegou esses 40 bombons e dividiu em pacotes, em caixas, né? E cada caixa que ele conseguir formar, ele vai vender por 5. Aqui é 5 reais, tá bom, gente? Então cada caixa ele vai vender por 5.
Se você conseguir montar essa expressão, com certeza deve ter percebido que vai ficar assim, né? 40 dividido por 10 multiplicado por 5. Eu te pergunto, pela lógica que você deve estar fazendo na sua mente, faz sentido eu multiplicar 10 por 5 primeiro, para depois dividir o 40 pelo resultado que você obter? Faz sentido isso? Faz sentido eu precificar, determinar o preço de R$5 por 10 caixas formadas? Ele não formou 10 caixas. Se você deve ter percebido aqui que nós, pela lógica aqui do texto, nós resolvemos a primeira operação apresentada no texto, que é essa aqui. Aqui está mais à esquerda. Para depois fizermos, né, essa multiplicação, que é a operação que está mais à direita, gente. Então, precisamos resolver primeiro essa situação, né? 40 bombons dividido em caixas de 10, em grupos de 10, que vai formar 4 caixas. E aí 4 caixas, cada caixa custando o preço de 5, 5 vezes 4, 20 reais, né, gente? Então, diante disso, percebemos que não faz sentido começar pela multiplicação, não é verdade? Se a gente tivesse começado pela multiplicação, a gente obteria o resultado errado, né? Então não faz sentido, né? Por lógica. Então, pela lógica, devemos obedecer a ordem da escrita do texto, ou seja, da esquerda para a direita na estrutura. Em outras palavras, a primeira operação apresentada no texto nós resolvemos e depois resolvemos a segunda operação que ele apresenta no texto. Em outras palavras, primeiro a operação da esquerda e depois a direita, né? Então, qual é a moral dessa situação? Expressões com operações de multiplicação e divisão, como as apresentadas nesse vídeo, resolvemos primeiro a operação que tiver mais à esquerda, beleza?